tá, boa noite a todas e a todos, né? Hoje, então, estamos aqui para a nossa segunda noite da nossa mesa temática Novos Rumos, o ensino de inglês no modo presencial e no modo online. Eu sou a professora Tiane Quadros, sou professora da Expressari, juntamente com a professora Márcia Donadel. E hoje nós estamos aqui, então, com a professora Rosane Nunes e com a professora Karine Torres. Então, nós iniciaremos com a professora Rosana, né, que vai se apresentar, né, nos contar um pouco sobre a sua escola também. E ela vai falar, então, sobre as diretrizes da educação bilíngue no Brasil. É isso, Rosana? Isso. Boa noite, pessoal. Meu nome é Rosana. Eu trabalho com a educação há aproximadamente uns 16 anos. Trabalho com inglês do pré ao ensino médio. E aí, nos últimos 5 anos, aí, fui me dedicando mais a trabalhar com crianças pequenas. Fiz algumas imersões de inglês aqui no Brasil mesmo, e eu descobri a respeito da educação bilíngue, né, que foi algo assim que eu acho apaixonante, né, a educação bilíngue, porque não é apenas o aprendizado de uma língua, né? É através daquela língua um aprendizado, o quanto isso é benéfico, principalmente para crianças pequenas, né? Apesar de nós termos ainda alguns preconceitos no Brasil a respeito desse aprendizado tão cedo. Olha, meu cachorrinho fazendo arte, gente. Na verdade, nós temos diversas pesquisas, né? Na área da neurolinguística, psicólogos, pedagogos, diversos profissionais de diferentes áreas ligadas com a educação, que isso é muito benéfico. Então, eu tenho me dedicado aí a pesquisar e a estudar um pouco a respeito disto. No Brasil, nós temos... Deixa eu ver se consigo compartilhar aqui. No Brasil, tudo isso ainda é um pouco novo, recente, né? Mas eu acredito que caminhos e políticas que estão acontecendo, isso é algo que veio para ficar e vai crescer cada vez mais. Aqui, pessoal, vou começar com uma frase de Paulo Freire, né, que eu acho que o professor, independente da área da qual ele atua, né, ele é algo de fundamental importância para os nossos alunos, né? Não apenas o conteúdo, a forma que eu estou trabalhando, se é online, se é presencial, a figura do professor eu vejo como algo mais enriquecedor, como algo mais importante. Então, aqui ele fala que educar é impregnar de sentidos o que fazemos a cada instante, né? Porque o tempo todo a forma que o professor explica, né? A abordagem, o que ele traz para explicar, é isso que vai levar o encantamento, né, para o aluno. Porque já é comprovado, né, quando o aluno acaba adquirindo mais afinidade com o professor, o aprendizado dele é diferenciado. E para essa afinidade acontecer, o professor tem que trazer coisas, né, pertinentes àquele grupo da qual ele está lecionando. Porque por mais que eu lecione para o sexto ano A, ele vai ser diferente do sexto ano B. Nós temos falado muito a respeito do aluno, né, do século XXI. E aí nós vamos pensar nas demandas desse novo mundo globalizado, com um aluno que tem acesso a diferentes telas, né, o tempo todo. Esse mundo tão globalizado, como que está o nosso mercado de trabalho?
como que está o ser humano, como está o nosso planeta, né? Agora mesmo nós estamos vendo aí que o planeta está reagindo e a gente precisa participar da formação de pessoas, de profissionais que vão ter que lidar com todas essas demandas. Então, estão vindo sempre um questionamento, nós temos até um livro que fala, né, sobre a educação do século XXI. Então, se nós queremos inserir o aluno no contexto do século XXI, e aí eu peço aí a reflexão, né? Mas o professor, ele recebeu a formação para a educação do século XXI? Porque eu não tenho como ensinar, dividir, compartilhar algo que eu ainda não tenho, né? Então, para nós trazermos os nossos alunos para essa educação almejada aí do século XXI, nós precisamos também trabalhar e muito na formação de professores. E aí nós vamos pensar neste momento, principalmente aí diante dessas nossas novas realidades, o ensino híbrido. Mas como eu, como professora, vou pensar no ensino híbrido, e aí, de repente, eu vou falar assim, pronto, já sei. Vou preparar uma aula linda, maravilhosa no PowerPoint. E aí, de repente, eu chego, coloco lá e peço para o meu aluno, copiem. Então, qual a diferença? Né? Deu simplesmente, ao invés de eu tirar a lousa, ali, aquele quadro verde, aí eu faço, de repente, meu PowerPoint de quadro, de lousa de novo. Então, nós precisamos refletir, discutir mais a respeito do ensino híbrido, né? Não é somente utilizar as tecnologias, mas de que forma que eu estou utilizando essa tecnologia, de que maneira que eu vou trazer o meu aluno para se engajar com essa tecnologia que eu estou passando para ele, né? Que eu vou estar aplicando ali naquela sala de aula. Nós temos a sala de aula invertida, que é muito pertinente neste momento, e esse é um recurso, digamos, que está dentro do ensino híbrido. Mas e aí, como que eu posso utilizar essa sala de aula invertida com o meu aluno do ensino fundamental, com o meu aluno do ensino médio, né? E com o meu aluno da educação infantil também. Porque ele, em casa, com os pais, assessorado pelos pais, sim, que nós precisamos dos pais que nos traga esse suporte agora, mas eu também preciso utilizar isso com ele. Então, a gente também temos que pensar aí nas metodologias ativas, né? Nós temos gamificação, que dá para trabalhar com gamificação online também. E aí, eu penso que todo esse aporte que o professor do século XXI, ele precisa de, independente de qual disciplina que ele venha lecionar, a educação bilíngue, ela acaba englobando todas essas tecnologias. Porque quando eu penso em uma educação bilíngue, mais uma vez eu tenho que pensar que eu estou formando um cidadão para o mundo, né? Aberto em conhecimento das linguagens e das possibilidades de comunicação também, né? Porque ele vai estar aqui, mas ele vai estar se comunicando com pessoas do mundo todo. E quando eu penso em educação bilíngue no Brasil, né, que principalmente países da Europa, isso já tem acontecido, né, mas no Brasil eu acredito que o grande boom tenha dado ainda há poucos anos, né, tanto é que nossa legislação de diretrizes a respeito da educação bilíngue acabou de sair. Então, como que essa educação bilíngue ela vem acontecendo e quais situações que foram acontecendo para chegar nessa regulamentação? Primeiro, nós tivemos uma grande gama de imigrantes, né, de diversos países diferentes. Logo quando acabou o período da escravatura no Brasil, havia uma necessidade de mão de obra,
e devido à situação política, econômica, social do mundo, então era muito conveniente vir para o Brasil, onde tinha trabalho e terras. Esses imigrantes, querendo que os filhos ainda tivessem acesso à cultura, à sua língua, então surgiu-se as escolas internacionais, né? Que o maior foco era das escolas internacionais, que correspondia ao país de origem dos pais, né? Trazer aí aquela cultura, né, para os filhos. Porém, com o passar do tempo, muitos brasileiros começaram a perceber o diferencial e os benefícios dessas escolas internacionais, que hoje, na verdade, a boa parte de quem frequenta essas escolas internacionais são filhos de brasileiro mesmo, querendo buscar essa educação diferenciada. Porém, com os valores que não é aí acessível a todos, surgiu a escola bilíngue, que já é uma escola que responde para o MEC aqui no Brasil, mas havia diversos tipos de carga horárias diferenciadas em outro idioma. E, de repente, surgiu também programas bilíngue, projetos bilíngue e a carga horária estendida. Que a carga horária estendida é que muitas vezes na escola, no período da manhã, segue a aula normal, e no período ali de contraturno, né, que muitas eram no período da tarde, havia uma quantidade a mais de aulas, né, geralmente aqui no Brasil é inglês, né, mas de idiomas para as crianças. E aí é onde nasceu um conflito, né? Uma escola X que tem um aporte, que tem determinados tipos de professores, tem uma escola Y também, que tem um outro aporte totalmente diferente, mas ambas recebem esse nome de bilíngue. E o pai também, né? Coloca o filho numa escola e, de repente, percebeu ali que o filho dele em uma escola não tinha acesso a determinadas coisas que uma outra escola que se denominava bilíngue também tinha. O MEC começou a receber reclamações de ambos os lados, tanto de professor, de escolas, né, quanto de pais. Com isso, houve a necessidade de regulamentar. E aí chegou a regulamentação que nós temos para educação de anos iniciais, né, educação infantil e anos iniciais. O que eu achei muito importante, e outras pessoas também que falam aí da educação, é que tanto o professor do infantil quanto do fundamental, ele necessita ter a mesma formação, né? Que há aí algumas concepções errôneas, né? De que quem vai trabalhar no infantil, ele não precisa de certas informações. Porém, na verdade, nós temos que pensar que a educação infantil ela é a base, né? Se eu não dou uma boa base, como que vai ser o desenvolvimento, né, do ensino e aprendizado dessa criança? Então, aqui na educação infantil e no fundamental, o professor, essa é a formação necessária para o professor. Na diretriz, ficou bem estipulado o que é necessário para ser professor, o que é necessário para a escola também. Ficou tudo delimitado. E também ficou delimitado o que se espera do aluno. O aluno que está regulamentado numa escola que vai se denominar bilíngue, ao final de cada ciclo, ele vai passar por uma avaliação e se espera que um determinado quantidade dos alunos cheguem naquilo que foi estipulado. O professor ele vai precisar ter uma graduação em pedagogia ou letras, ele precisa do certificado, né, de comprovação de nível de proficiência B2, que houve algumas reclamações, né, como o professor ter o nível de proficiência B2, alguns acreditaram que isso seria pouco, né? Porém, todos os envolvidos, né, e o relator
da diretriz falou que eles estão pensando na realidade do nosso país, né? Que eles estão cientes, sim, que há uma necessidade de mais formação aí para professores. E além da graduação e da comprovação do nível de proficiência, precisa de um curso de extensão, porém esse curso de extensão, ele tem que ser fornecido por uma universidade. E esse curso tem que ser a respeito da educação bilíngue. Ele não pode ter uma outra pós-graduação. E se ele quer trabalhar na área da educação bilíngue, ele tem que ter, no mínimo, 120 horas de extensão ou uma pós-graduação, né, estrito sensu ou lato sensu, em educação bilíngue. Para os profissionais aí do ensino fundamental 2 e ensino médio, o que vai estar modificando é professores de outras disciplinas, né? Porque a educação bilíngue não é apenas o ensinar de um outro idioma. Eu vou trabalhar também conteúdos com este idioma. Então, não é aulas de inglês, mas sim aulas em inglês, aulas em espanhol, em alemão, para discutir aí ciências, artes, matemática, né? Outros conteúdos utilizando o idioma. Mas há um período também para os professores se adequarem a essa nova realidade, para o ensino infantil e fundamental 1, é até o ano de 2021. O professor terá esse ano para se atualizar aí, se matricular no que ele não tem ainda. E para o ensino fundamental 2 e ensino médio, o professor ele vai ter que ter isso até 2022. Então, para o Fundo 2 e o ensino médio, tem aí 2 anos, e para os anos iniciais e ensino fundamental 1, tem 1 ano. Quando, pensando aí em professores de idioma, né, na educação infantil, até pouco tempo atrás, nós não tínhamos uma documentação a respeito aí de como trabalhar em educação infantil. Quando eu iniciei em escolinhas, né, com aulas de idioma, muitas escolinhas eu tinha que preparar o material, o conteúdo, porque não havia um livro, não havia conteúdo material para o professor, né, de inglês ou de idiomas trabalhar com criança. Havia uma necessidade muito grande. E até mesmo para eu preparar essas aulas, hoje a gente tem facilidades. Eu andei muito em bancas de jornal e procurei revistinha infantil. Era muito difícil, né? Hoje nós temos coisas mais acessíveis aí, até na internet mesmo, para a gente estar imprimindo de repente. E aí, na BNCC, porque como nós estamos, apesar das diretrizes da educação bilíngue ter saído, porém, mas a lei a BNCC é uma lei maior. Então, a educação bilíngue ela vai ter que se ajustar com a BNCC. E aí, pensando na educação infantil, né, o aluno, o professor vai ter que ter, para preparar as aulas, né, para trabalhar com o conteúdo, ele tem que pensar de que os direitos, né, da aprendizagem, segundo a BNCC, entra como? O aluno precisa participar, brincar, conviver, expressar, explorar e conhecer-se. Nessas necessidades, e aí a gente vai pensar dentro disso, mas tudo vai ser com interações e brincadeiras. Né? Eu vou ter que propiciar esses momentos para o aluno, porém sempre através de interações e brincadeiras, para ele aprender e se desenvolver. Né? Então, eu tenho que ter um olhar diferenciado para fazer esse trabalho, né? Para chegar numa
sala de aula com a educação infantil? Como que eu vou desenvolver essas habilidades no aluno através sempre de interações e brincadeiras? Por isso, a gente, na BNCC mesmo, está falando lá que é o eu, o outro e nós, né? Porque eu tenho que desenvolver o meu aluno, eu penso nele quanto indivíduo, mas esse meu aluno quanto indivíduo, ele precisa se socializar com os colegas, né? Ele precisa entender aí dessa necessidade de respeitar, de, através até das brincadeiras, trabalhar a cooperação, né? O bem-estar de todos. Também tem aí a parte do corpo, dos gestos e movimentos, que essa parte do corpo, eu acredito que entra em uma gama muito grande de coisas também, né? A gente pensar em atividades que entre aí a motricidade, pensar em alimentação. Tem também os traços, sons, cores e formas, que quando a gente vê aí muitos materiais para educação infantil, sempre está trazendo aí shapes, né? Você vê professor de inglês, ele sempre está lembrando ali das cores que tem que ensinar para as crianças, mas na verdade não é apenas eu trazer a cor lá e falar para aquele aluno repetir, né? Eu posso, de repente, falar com o aluno de família, né? Aí eu vou perguntar para ele qual é a cor dos olhos do pai dele. Estou trabalhando cores, né? Qual é a cor da roupa que ele está usando, que o amiguinho está usando, né? E a gente vai trazendo isso para a realidade. Tem também a escuta, fala, pensamento e imaginação, né? Que criança tem bastante, e a gente pode continuar explorando isso. E aí a gente tem que pensar, tem a escuta, né? Nós precisamos sim falar para esse aluno, propiciar momentos para ele ouvir bastante, mas também nós precisamos propiciar momentos para esse aluno, para ele falar, né? Porque eu sou professora de inglês, eu tenho que ter uma noção de que, sinceramente falando, no nosso país, os nossos alunos, eles não vão sair ali da sala de aula e brincar ali com um monte de outros alunos que vão interagir naquele idioma. Então, eu tenho que ter essa preocupação de preparar ali momentos, tanto de escuta, mas quanto de fala também para ele. E aqui, olha, nós temos também a situação de espaço, né? Ele pensar aí na casa dele, ele pensar na escola, tempo e quantidade, né? Ele tem o horário certo para ele ir lá fazer a filinha e lavar as mãos, né? O horário lá da alimentação, o horário de uma brincadeira. Aprender já dá para a gente ir trazendo aí a situação de quantidade, quantos coleguinhas tem na sala, e desses coleguinhas tem quantos meninos, tem quantas meninas, né? Tem quantos lápis, quantas borrachas, e relações e transformação, né? Porque nós vamos pegar o nosso aluninho ainda, digamos, sem informação, e com essas brincadeiras, com essas atividades, trazendo essas situações, o que ele está aprendendo, como ele está aprendendo, porque tanto na BNCC quanto na diretriz de base, não há um único caminho para o professor seguir. O professor, ele precisa ter essa noção que, diante do aprendizado do meu aluno, eu posso voltar, eu posso mudar, né? Eu posso ajustar, adequar. Não há um único, exclusivo caminho aí para a gente ter na educação. Ainda que nós tenhamos a BNCC, as diretrizes aí da educação bilíngue, mas eu posso ajustar diante da minha realidade ainda. Ainda o professor tem esse direito, essa possibilidade. Como eu falei lá no começo, como nós não tínhamos
documentos a respeito da educação infantil, né? A aprendizagem de crianças pequenas, não somente para a educação bilíngue, mas eu acredito que para toda a educação infantil, há muito ainda que nós caminharmos e aprendermos. Então, nós temos algumas abordagens que agora estão se tornando mais vistas, né, na educação, e que dá para a gente trabalhar ela na educação bilíngue também. Hoje mesmo, uma professora estava conversando comigo, desesperada, porque a escola que ela trabalhava com inglês só para crianças a partir dos 3 anos. E agora eles vão ter que trabalhar a partir do 0. Porque na regulamentação também está escrito isto. Se uma escola quiser se denominar bilíngue, ela tem que ser para toda a clientela que ela atende. Então, não dá para eu falar que eu sou educação bilíngue e eu tenho aluninhos lá de meses e eu falar, não, só o meu aluno a partir de 3 anos. Vai ter que ser toda a escola. E aí eu comecei a falar, e ela falou assim, mas como eu vou fazer isso? Não dá para fazer isso. Falei, não, dá sim, né? É de um outro formato, é de uma outra realidade, mas nós temos abordagem como abordagem Pickler, né? Que é uma abordagem da Emily Pickler, que ela trabalha com crianças de 0 a 3 anos. E eu posso pegar essa abordagem e fazer ajustes e trazer ela para qualquer idioma. Né? Dá para trabalhar, sim, na situação de idiomas com isso. Que a gente vai trabalhar bastante musiquinhas, eu vou trabalhar comandos propícios para aquela idade. E a Emily Pickler, ela fala muito a respeito da gente comunicar a criança, né? Ter aquele olhar de respeito para com a criança. Eu vou levá-la para tomar um banho, eu vou comunicar, olha, agora eu vou te pegar, eu vou te levar para tomar um banho. Então, esse momento, o professor pode fazer isso em inglês, né? A criança vai dormir, a gente coloca musiquinhas, eu posso colocar uma musiquinha para ela ouvir em inglês. A criança vai brincar, né? Vai bater palminha lá, a gente coloca uma musiquinha e trabalha ali, ó, os movimentos, o som nesse momento. Nós temos uma outra abordagem, a abordagem de Reggio Emília, que é de crianças de 0 a 6 anos, que é uma abordagem também apaixonante para quem trabalha com pequenos, né? De deixar ali para eles diversas possibilidades, né? Eles vão trabalhar ali com argila e, de repente, com gravetos e folhas secas e sempre de uma forma colaborativa. A escola não é visto apenas o professor como uma figura ali do aprendizado, né? Na abordagem de Reggio Emília, a gente pode trabalhar toda a escola. Todos eles vão estar contribuindo para o aprendizado, para a formação. E tanto a abordagem Pickler de Reggio Emília, as duas também falam bastante da presença do pai, né? A necessidade ali dos pais estarem presentes no aprendizado, nesse processo com a criança, né? Para até realizar alguma atividade diferenciada na escola, tá lá com a presença dos pais, tudo aquilo que a escola está fazendo, o desenvolvimento, como que está acontecendo esse desenvolvimento, como está acontecendo esse aprendizado. Os pais estarem cientes disso, né? Uma outra abordagem muito legal, gostosa de trabalhar com crianças, é o TPR, né? Total Physical Response, que dá para você trabalhar e vai auxiliar aí movimentos, gestos, né? Com o aprendizado. Então, eu vou falar para a criança que eu estou com fome. I am hungry. E eu faço ali gestos, movimentos. E ela vai repetindo aqueles gestos, aquele movimento. E ela vai repetindo. E o outro coleguinha também. Pode fazer isso de uma atividade colaborativa. Até que ela sozinha esteja pronta para realizar, para reproduzir e compreender isso. Nós temos também o CLIO. O CLIO, ele se despontou aí
com a necessidade, né, com a visão da Europa a respeito dessa educação bilíngue que estava muito necessária, as pessoas conseguirem se comunicar em outros idiomas, porque muitos países lá não são bilíngues. Um exemplo até do Canadá, né, que uma parte fala inglês e a outra francês. Percebendo isso, e eles percebiam que os alunos de uma determinada região não iam tão bem em outros idiomas. E aí trouxe o CLIL. E o CLIL, ele dialoga muito bem com a BNCC, porque ele também trabalha com respeito de habilidades e competência. Então, eu vou trazer o CLIL, eu vou trazer conteúdos diferentes, né, para ser ministrado na aula de inglês, na aula de francês. Geralmente é a disciplina de artes, matemática, ciências, são essas disciplinas que mais trabalham. Porém, o CLIL, como ele está sendo aí utilizado em diversos lugares do mundo, muitos países estão utilizando, nós não podemos falar que há exclusivamente, uma única metodologia do CLIL, né? Se a gente for analisar em cada país, ele trabalha, qual é o maior viés que a gente compreende pelo CLIL? É você trabalhar conteúdos através da linguagem, porém há formatos aí diferenciados diante da quantidade de países que ele é utilizado, mas ele é uma das abordagens aí, digamos, queridinha da educação bilíngue. Mas há uma necessidade da gente também ter um outro olhar. Por quê? Esse professor de idiomas, que muitas das vezes é o professor de letras, ele vai ministrar ciências em inglês, matemática, geografia em inglês. Então, esse professor ele vai precisar não dominar apenas a língua, mas sim, além da língua, outros conteúdos, né? Outras áreas de conhecimento. Gente, a minha apresentação foi isso. Thank you. Obrigada, Rosana. Acho que a gente aprende muito, né, com todas essas abordagens que tu nos trouxe hoje, né? Muitas são novas aqui para nós no Rio Grande do Sul também. Então, acho que a gente deixa para o final, né? Vamos passar a palavra para a Karine, que nós estamos também curiosas para ouvir, né, a respeito do seu trabalho. E aí depois a gente conversa, né, sobre essas duas apresentações. Pode ser? Ok. Então, Karine, por favor, seja bem-vinda. Olá, boa noite. Deixa a Rosana tirar essa tela aí, que eu vou aumentar a minha aqui. Pronto, consegui. Boa noite. Meu nome é Karine Elias Torres, eu sou do Rio de Janeiro. E antes de começar a falar sobre o que eu vou apresentar, eu queria falar um pouco sobre o que a Rosana falou. Que eu tinha conversado com a Márcia mais cedo, e a minha apresentação, o que eu vim falar, e é o que assim, eu tenho falado para várias pessoas com quem eu converso, é exatamente isso. É você ter um professor preparado para cada eixo que vai ser trabalhado, né? Então, antigamente, eu sou do tempo do curso de idiomas. Eu aprendi inglês no curso de idiomas, eu acho que como a grande maioria, porque no nosso tempo não tinha escola bilíngue assim, né? E a gente aprendeu, não é o curso de idiomas, tem gente que acha que quem defende o bilinguismo, tem gente que acha que quem defende o bilinguismo é contra o curso de idiomas, de maneira nenhuma.
eu aprendi no curso de idiomas e conheço muita gente que aprendeu no curso de idiomas. Acontece que hoje a gente tem uma sociedade completamente diferente, a gente tem adolescentes que são completamente diferentes e a gente tem, com o advento da internet, a gente tem uma influência do inglês que é completamente diferente do que era no passado. E eu vou dizer para vocês assim que o bilíngue, ele não precisa ser só inglês, né? Como a Rosana falou, o bilíngue pode ser francês, espanhol, qualquer idioma, mandarim, árabe. Mas a nossa maior influência é de quem? Do inglês. Então, a gente precisa levar isso a sério. E graças a Deus que agora, com essas novas diretrizes e com essa nova legislação, a coisa, acho que no Brasil vai ser encarada de uma outra forma, levada a sério, de fato, porque ainda tem gente que acha que está querendo vender curso, está querendo vender programa bilíngue, está querendo, assim, achando que o foco é só o dinheiro. Gente, é óbvio que o dinheiro é importante porque a gente vive, né? Cada um vive do seu trabalho. O nosso trabalho é dar aula. Mas a gente precisa ver o outro lado, que é o que a gente vem conversando, eu e Rosana. O lado da democratização do inglês. Por que ainda existe o paradigma, o estereótipo de que só o filho de rico pode aprender inglês? Por que a escola bilíngue é só para o rico? Porque pagar 3, 4 mil, 5... Aqui no Rio tem escola que de luva são 18 e 6 mil de mensalidade. Não é todo mundo que pode. Mas a gente tem que... Por que só quem pode é que vai ter esse direito? Sabe? Então, falar disso que a Rosana falou. A gente precisa... eu acredito que agora, com essas mudanças, a gente vai ter uma sociedade que leve a sério e a gente vai ter gente que vá se preparar melhor para ingressar. Porque se a gente tem um professor bem preparado... e aí eu vou dizer para vocês, para mim o preparado, é óbvio que eu acho que é preciso estudar. Né? Meu filho fala, mãe, meu filho tem 17 anos, mãe, eu não vou fazer faculdade. Aí a gente fala, não, mas tem que fazer faculdade. Né? Porque a gente ainda tem esse... É importante a formação? Mas não é só a faculdade que vai fazer você ser um bom professor. Né? Eu acredito que... eu acredito, como vocês também já devem ter visto, gente com... Eu até comentei, acho que comentei ontem, quando a gente estava aqui nesse bate-papo. Gente com um currículo maravilhoso, mas que na hora que vai fazer o que é para ser feito, a pessoa não tem o carisma, a pessoa não tem a didática, porque cada um tem. Então, você precisa saber onde você vai se encaixar. E eu acho que essas coisas precisam também para o professor. Né? Você ter alguém que diga, olha, eu acho que você vai mais por esse caminho aqui. Por exemplo, a Rosana diz que dá aula para o ensino médio. Eu falei, eu não tenho a mínima condição de dar aula para ensino médio. Porque não é a minha característica. A minha característica é sentar no chão, rolar com a criança, sabe? É isso que faz meu olho brilhar. Então, não adianta eu querer ir lá para o ensino médio, porque foi a oportunidade que me surgiu, por exemplo, porque eu não vou desempenhar bem esse papel. Então, se cada um souber, né, onde é que você vai melhor, eu acho que e ter alguém que faça esse tipo de orientação, eu acho que a gente vai ter uma sociedade melhor para encarar essa questão do segundo idioma. Então, para me apresentar, né, de novo, eu falei isso porque assim, esse assunto da Rosana, que agora tem sido o assunto que está sendo mais falado, né? Eu acho que todo mundo está comentando disso, porque está todo mundo num alvoroço, as escolas estão desesperadas, porque não sabem como vão fazer, porque antes, quando não existia isso, todo mundo dizia que era bilíngue. Né? Eu sou bilíngue, tenho meia hora, 3 vezes na semana, sou bilíngue. E aí a gente acabava sendo prejudicado com isso. Mas então vamos lá, meu nome é Karine, como eu falei, eu sou do Rio de Janeiro. Eu tenho uma xará aqui, né? Uma Karine da Bahia. Eu amo a Bahia, Karine. Eu amo o Nordeste. E eu vou contar um pouquinho da minha história. Ela acaba
para você entender por que eu estou fazendo hoje, estou tendo essa fala do que a gente vai conversar aqui, a minha história ela vai ajudar a entender isso. Deixa eu compartilhar aqui essa primeira tela. Então, eu falei para a Rosana, vamos falar dos recursos lúdicos e dos tecnológicos agora, né? Por conta do que a pandemia está trouxe para a gente. Deixa eu só mudar essa visualização aqui. Não consigo ver vocês. Agora foi. A minha tela está aparecendo para vocês do Zoom? Não, né? Só aparece a minha tela do Zoom ou só aparece o meu compartilhamento? Vocês estão se vendo na minha tela? Não, né? Então, Sim. A gente vê a sua tela e cada um vai ver os participantes a partir do seu Zoom. Isso. então é melhor assim? O Zoom, cada um está vendo os participantes no seu próprio Zoom e a sua tela está aparecendo para nós. Tá, entendi. Então, ótimo. Então, beleza. Então, dá para fazer assim. Então, vamos lá. Eu falei, vamos falar sobre isso porque, como eu falei, tem a ver com a minha história. Então, eu sou, como eu disse para a Márcia mais cedo, eu sou prolixa, ainda mais que somos poucos. Se eu falar demais, vocês, por favor, tá? Digam, ó, Karine. Então, assim, a minha história começou... Eu sou formada em comunicação social, publicidade, sou pós-graduada em marketing, trabalhei quase 20 anos na indústria farmacêutica. Sou casada com um treinador de futebol e tenho um filho de 17 anos hoje. Quando meu filho tinha uns 8 anos, 7 anos, meu marido foi convidado para ser treinador de um time no Oriente Médio. Durante algum tempo eu fiquei no Brasil e ele ficou lá. Só que isso começou a trazer muito problema para a gente por conta do meu filho. E, enfim, chegou uma hora que eu fui embora para morar lá com ele. E aí, assim, casa de ferreiro, espeto de pau. Quando eu cheguei lá eu morava no Kuwait, é um país muito pequeno que tem no Oriente Médio, mas é um país muito rico. Lá as escolas ou são em árabe ou são em inglês. E quando eu cheguei lá, o meu filho não foi aceito na escola porque ele não falava nem árabe nem inglês. E aquilo começou a me incomodar muito, porque eu sempre levei muito a sério a educação dele, eu sempre quis que ele estudasse em escola bilíngue, então a gente sempre procurava botar ele... Claro que essa bilíngue que a gente estava falando, eu não podia pagar essa escola de 6 mil por mês, mas eu podia botar numa outra que dizia que era bilíngue, e a gente não está dentro desse contexto, a gente não entende bem como funciona. Mas assim, ele chegava em casa falando alguma coisa de inglês e para mim estava ótimo. Só que quando eu precisei do inglês, ele não falava. Então, a solução foi eu ser tutora dele, a escola aceitou que eu ficasse com ele, estudando, e aceitou ele nessa condição. Então, durante 3 meses eu fiquei estudando com ele. E quando chegou no final do 3º mês, ele tinha, nessa época, 9 anos. Quando chegou no final do 3º mês, a coordenadora me chamou e disse, olha, eu não preciso mais, a gente não precisa mais que você acompanhe ele, porque se você continuar agora, você vai começar a atrapalhar e não ajudar. Porque eu traduzia tudo para ele. Só que chegou uma hora que ele não precisava mais de tradução. Só que isso levou 3 meses só. Então, tá aí o primeiro ponto. Quando a pessoa fala assim, mas o meu filho vai entrar numa escola, como é que vai ser? Porque, por exemplo, escolas que começam desde o berçário, a criança entra no pré-1, a mãe acha que como é que vai ser? Ele não vai entender. A criança vai entender, porque a criança entende. E ele, com 10, com 9 anos, foi essa coisa de 3 meses não precisavam mais de mim. Então, a partir daí, eu comecei a ver aquilo me agoniava muito, porque era uma situação que muitas pessoas passavam.
porque todo jogador de futebol que ia para lá tinha o mesmo problema, a criança não ia para a escola porque não sabia inglês. Treinador, enfim, CEOs de empresas iam para lá, a criança não podia ir para a escola porque não falava inglês e não falava árabe. Então, isso começou, as pessoas falavam, por que você não dá aula de inglês para criança? Por isso que o nome do meu projeto é Inglês para Crianças, porque começou assim, as pessoas falando por que você não dá aula de inglês para crianças. Bom, a partir daí, eu mudei toda a minha vida, eu comecei a estudar, porque eu não era professora nessa época. Então, comecei a estudar, comecei a entender melhor, comecei a querer entender o desenvolvimento infantil para que eu pudesse entender como funcionava essa aquisição de linguagem, como funcionava tudo isso. E aquilo começou a me despertar muito interesse, porque eu começava a ver que eles aprendiam muito rápido. E aquela inquietação que a gente tinha, assim, ele não vai conseguir, como que em 3 meses a professora fala? Para vocês terem uma ideia, com 6 meses de escola, a coordenadora me chamou e disse, olha, eu fui chamada na escola. Quando eu cheguei lá, era para fazer reclamação dele. A coordenadora disse que ele conversava muito na aula. Aí eu olhei para ela e falei assim, como é que ele pode conversar se ele não fala inglês? Se ele, há 6 meses atrás, a escola não queria aceitar ele porque ele não entendia nada. Aí ela falou, para você ver como eles aprendem rápido. Então, com 6 meses, ele já estava falando demais. É óbvio, gente, que ele não era fluente com 6 meses, mas o que eu quero dizer é que a comunicação é uma coisa que acontece, o ser humano ele é adaptável. Ele foi se adaptando. Então, é claro que às vezes ele não sabia alguma coisa, ele deveria fazer uma mímica, através de gesto, da expressão corporal, tudo isso fala. E foi assim que aconteceu. Bom, eu voltei para o Brasil depois de algum tempo, e eu já tinha estudado, já estava fazendo faculdade de pedagogia, e quando eu cheguei no Brasil, eu vi que isso era uma realidade aqui, que não tinha sido só o meu filho, que isso acontecia. Muita gente não tinha o que fazer porque as crianças não tinham acesso ao inglês de verdade, né? Tinham acesso ao inglês da escola uma vez por semana, aquela aula que depende do professor, porque é o professor que faz a aula. Eu não tenho recurso. Ok, a gente também não tem, como a Rosana falou. Às vezes a gente chega e você tem que montar o seu próprio material porque ninguém sabe. Mas é o professor que vai fazer. A minha vontade de fazer aquilo acontecer ou não. Então, assim surgiu o Inglês para Crianças. O Inglês para Crianças é um projeto bilíngue, ele não é um programa, porque um programa bilíngue, ele vende um material para a escola. Eu não vendo material nenhum, eu não ganho dinheiro com material nenhum. O projeto, ele se adequa ao que a escola apresenta. Então, qual é a metodologia da escola? É construtivista. A gente vai trabalhar em cima do construtivismo, a gente vai construir o material junto com a criança, no final do ano ela vai levar para casa. Dá muito mais trabalho para a gente, porque cada escola trabalha de um jeito. Tem escola que trabalha por projeto, tem escola que é tradicional. Cada escola trabalha de uma forma e a gente vai se adequando a todas essas escolas para que a gente possa oferecer para o aluno o ensino do inglês através de recursos lúdicos e tecnológicos, mas de uma forma que ele se inclua nessa educação bilíngue. Que a educação dele passa a ser bilíngue. Mas não é uma escola bilíngue. Não é uma escola bilíngue porque o nome da escola ela não pode mudar. Mas ela tem um programa, um projeto que vai oferecer para o aluno recursos tão bons quanto uma escola bilíngue. Só que não vai custar a mesma coisa, porque é diferente. Claro que aí tem muitas outras coisas envolvidas, mas a nossa intenção é essa, é trazer para o aluno, inserir essa educação bilíngue na realidade dele de uma forma mais simples, de uma forma que as pessoas possam ter acesso, que as pessoas não tornem a coisa tão difícil. Eu falei com a Márcia mais cedo, aprender inglês é como aprender português, porque a gente nasce sem falar nada, né? Então, se a gente pensar que o caminho da aprendizagem é o mesmo, se você começa a aprender desde bebê, não tem dificuldade. Não tem dificuldade. O que é difícil de aprender? Criança está lá, o período crítico, até os 7 anos, ela pode aprender tudo. Então, se ela aprende português, ela aprende inglês também. Aí cai no tal problema de que as escolas começam a fazer
esses programas bilíngues a partir do maternal. Só que a criança já perdeu 2, 3 anos, que são os 2, 3 anos da vida que ela mais aprende, entre 0 e 3, que ela não está ouvindo esse idioma, que ela não tem contato com esses fonemas, que são fonemas que a gente não tem. Então, TH. Por que a gente tem tanta dificuldade de falar o TH? Porque a gente não aprendeu o TH, a nossa língua não foi programada para falar ele. Assim como eles não falam o NH, eles não têm Fabinho, que é o nome do meu filho. Chamavam ele Fabino, porque eles falam Little Fábio. Então, não tem, entende? Não tem dificuldade. Por que existe tanto... Não tem dificuldade. Vamos aprender desde pequeno, que a gente já vai aprender igual a gente aprende a nossa língua materna. Então, eu vou começar aqui. Eu defendo o bilinguismo, mas eu não sou contra cursos de idiomas, tá? Mas eu defendo essa educação que se aprende desde cedo. E aqui é uma frase do que eu não sei quem é, que eu não sei o nome da pessoa que disse, mas disse que os benefícios de ser bilíngue vão além da habilidade de se comunicar. Vai muito além disso, porque o bilinguismo dá para a criança uma perspectiva do mundo, não tem fronteira. A criança começa a ver o mundo, começa a entender que o mundo não é só aqui onde eu estou. O mundo é muito maior que isso. O inglês pode te abrir portas para tanta coisa. Quando você é criança, pode te abrir portas, por exemplo, para passar de um nível num jogo de videogame. Porque quando você compra o videogame e não tem a tradução, eu lembro que meu filho ficava, mãe, lê para mim. Mãe, lê para mim. O que eu tenho que fazer para passar de fase? Então, enquanto se é criança que o seu principal interesse é passar de uma fase de videogame, o inglês te abre essa porta. Mas e quando você é adulto? Né? Que portas esse inglês te abre? Então, por isso essa frase. E aqui a gente começa a falar sobre como as crianças aprendem. Então, para entrar um pouco nessa seara do bilinguismo, vamos pensar num bebê. O bebê nasceu, com 4 meses ele foi para o berçário de uma escola. Como é que essa criança vai aprender tudo o que ela precisa aprender na vida? Né? Ela vai chegar lá sem saber nada. A mãe ainda está tentando ensinar ela a falar mamãe, papá, né? Como é que essa criança aprende? Ela aprende observando. Então, tudo o que dizem, a criança aprende pelo exemplo. A criança aprende pelo exemplo. Então, tudo que ela está vendo, ela está internalizando aquilo. A criança aprende pelo ouvir. Então, tudo que ela está ouvindo, aquilo está sendo guardado também. Uma hora aquilo vai ser usado. Mas a criança precisa explorar. Então, a gente não fala... deixa ela se arrastar, deixa ela andar, pegar aquele brinquedo. Você tem que deixar a criança explorar para que ela aprenda por meio das experiências dela própria. E o experimentar, que acaba se juntando um pouco com o explorar. Porque a criança, quando explora, ela acaba experimentando coisas. Né? Quando a gente fala, não deixa subir aí porque vai cair. Mas a primeira vez que a criança cair, ela nunca mais vai subir daquele jeito, porque ela sabe que vai cair. Então, a gente cria o filho muito que numa redoma, mas é preciso que as mães não falam, só aprende quando tem sua própria experiência. É a mesma coisa a criança, ela só aprende quando ela tem as experiências dela mesma. Então, mas por que você está falando disso se você está falando de inglês? Porque o inglês se aprende da mesma maneira que se aprende o português. Então, se a criança está tendo contato com o inglês enquanto ela está observando, enquanto ela está ouvindo, enquanto ela está explorando, enquanto ela está experimentando, ela está aprendendo no mesmo peso. Ela está aprendendo português e está aprendendo inglês, ao mesmo tempo que ela está tendo essas duas experiências. E qual é a melhor maneira que uma criança aprende? De que maneira a criança internaliza melhor tudo aquilo que está sendo feito? Se você sentar com uma criança e falar, você não pode fazer isso. Com uma criança pequena, você não pode fazer isso. Por que isso? Porque o fogo é quente. O fogo é quente porque as labaredas, porque se você botar a mão, vai queimar a sua mão. A criança não sabe o que é queimar, ela não está entendendo nada que você está falando. Então, como é que você faz isso? Você transfere isso
para fantasia, você transfere para brincadeira e através da brincadeira ela vai entender o que você está querendo ensinar para ela. Então, por que as crianças brincam de casinha? Porque ela está vendo aquela casinha que existe na casa dela e ela transfere isso para brincadeira. Por que as crianças brincam de médico? Porque ela transfere o médico que ela vai e ela... Entende? Você vai transferindo toda a realidade para o mundo imaginário. E dali a criança vai tirando, vai explorando e vai tendo as suas próprias experiências. Então, a melhor maneira é brincar. Então, tem um ditado que fala... o trabalho da criança é o brincar. Então, quando a gente brinca com a criança, os pais falam assim, eu não vou pagar a escolinha para o meu filho só brincar. Mas ele não entende o que é o brincar. E quando o pai pergunta para a criança, o que você aprendeu? O que você fez hoje na escola? A criança fala, eu brinquei. Aí o pai fala, só brincou? Você não fez nada? Mas a criança está brincando porque é através da brincadeira que ela está aprendendo. Através da brincadeira, ela está aprendendo a falar português. Através da brincadeira, ela está aprendendo a falar inglês. Ela só precisa ter alguém que fale inglês com ela. Ela só precisa ter alguém que tenha uma interação com ela em inglês. Isso tudo vai sendo absorvido por ela, até uma hora que ela vai começar a produzir isso. E é quando a fala começa a aparecer. Então, muitas vezes o pai fala assim, mas o meu filho já está na escola há mais de um mês e ainda não falou nada de inglês. Ele só vai falar quando ele estiver preparado para produzir aquilo. Enquanto a criança está acompanhando toda essa rotina, ela está absorvendo. Até que chega uma hora que ela se sente preparada para produzir a fala. E é aí que começa o desenvolvimento da fala também no segundo idioma. E aí os pais falam, mas não vai dar confusão? Não. Não, porque a criança, assim, se você buscar famílias em que a mãe fala um idioma e o pai fala outro, você vê que a criança faz essa separação muito perfeitamente. Ela fala com a mãe em um e com o pai em outro. E ela sabe com quem. É como se tivesse uma tecla, liga e desliga, liga e desliga. E assim funciona para a gente também, desde que a gente comece a ensinar desde pequeno. Então, aqui eu coloquei, principalmente quando a gente fala de escola regular, porque eu contei a minha história e acabei não dizendo... Enfim, a minha experiência, ela nunca foi de curso de idioma, apesar de eu ter aprendido no curso de idioma, mas a minha experiência ela foi toda na escola, com alunos, que eu quero dizer, como professora. Eu já comecei numa escola regular, inserindo esse projeto bilíngue. Então, a minha experiência, ela é toda, quando às vezes a professora fala, mas ontem uma professora falou aqui pra gente, mas eu tenho 30 minutos, não foi? Não lembro quanto tempo, não lembro quantas vezes na semana ela falou, mas ela disse 30 minutos. Eu não tenho essa experiência, porque quando eu fecho com alguma escola, eu já digo que o mínimo é 1 hora. Porque essa criança precisa ter esse contato. É o mínimo que ela pode ter, é 1 hora. É o mínimo. Quisera que a gente pudesse ter muito mais. Mas 1 hora não é muito para uma criança de maternal. A criança do maternal não fica lá, às vezes, 12 horas na escola? Né? Dependendo do pacote de hora que ela tem, por que 1 hora de inglês é muito? Ela vai estar brincando em inglês, ela vai estar brincando do mesmo jeito, ela vai estar aprendendo através de experiências, que é o que a gente chama de vivências. Então, eu coloquei aqui, como é que a gente pode brincar com as crianças? Voltado para uma escola, mas isso aqui pode ser feito por qualquer pessoa em qualquer lugar. Então, através de brinquedos e jogos, através de celebrações e festas, porque a gente não tem, por exemplo, tem lá Halloween, Thanksgiving, que são as coisas tradicionais do inglês, mas e o Dia dos Pais? A gente não comemora o Dia dos Pais na escola? A gente não comemora em casa? Por que você não pode inserir alguma coisa da cultura que vá agregar valor para essa criança? A gente não tem a festa junina? Ok, a festa junina ela é bem característica, é uma coisa muito brasileira, mas a gente pode, de repente, em algum ano, fazer uma festa country e inserir para a criança o ritmo country, que é um ritmo característico de algumas regiões americanas. Então, você vai inserindo cultura através de celebração, através de festa, de uma grande brincadeira que você envolve, inclusive, toda a família.
Tem a culinária, que a gente muitas vezes faz parceria com a nutricionista e a gente busca, até para falar, quando a gente vai falar sobre alimentação saudável, a gente vai falar sobre alimentos que vai falar sobre frutas, alimentos saudáveis para serem ingeridos pela criança. Ah, por que a minha escola não deixa eu tomar Coca-Cola? Por que não tem Danoninho? E aí você vai para essa aula da culinária que você consegue trazer a criança para dentro de uma cozinha, você consegue trazer a criança para entender como funciona uma refeição. Então, olha quanta coisa você consegue ensinar para uma criança através de uma aula dessa, né? Você consegue ensinar todos os utensílios, você consegue ensinar vários tipos de comida, você consegue falar sobre alimentação saudável, sobre o dia a dia dela. Ela não almoça e janta todo dia, toma café, lava a mão, escova o dente, toda a rotina de uma escola para você chegar numa refeição. Isso tudo está sendo inserido nesse contexto da aprendizagem através da brincadeira. Aula de arte, assim, eu falo que o professor de inglês ele deveria ter a segunda formação de artes, porque a coisa que a gente mais faz, né, com criança pequena é corte, colagem, desenho, pintura, experimentar texturas, tudo isso lá de acordo com a BNCC, que a Rosana falou. Você precisa se atentar a tudo aquilo lá. Então, uma criança pequena, ela está explorando o mundo, ela precisa experimentar todas essas coisas. Por que você também não pode fazer isso em inglês? A parte do teatro que a Márcia falou ontem, fantástico, né? Porque você, através de uma drama class, quanta coisa você está ensinando para essa criança e todas as expressões corporais, as emoções, quanta coisa você trabalha através disso. A parte do storytelling, não coloquei aqui, mas o teatro de puppets, quanta coisa você não ensina através disso, que é uma rotina, por exemplo, de educação infantil. Todo mundo faz isso. Por que você faz inglês? E o gardening também faz sucesso absoluto, porque a criança adora mexer na terra, né? Então, a gente sempre, quando a gente não tem um espaço, mas a gente cria um espaço reservado para isso, mesmo que seja numa garrafa PET, de fazer a criança ter esse contato com a terra, com a natureza, tudo através do gardening. Então, quantas coisas você consegue fazer através da brincadeira para uma criança? Porque a gente pensa assim, brincadeira, aí você já imagina a criança brincando com o castelo do Imaginext, né? Porque hoje em dia a gente só compra as coisas prontas lá. Você pode fazer muita coisa, quanta coisa você ensina para uma criança através dessas brincadeiras, de todos esses recursos, através desses recursos pedagógicos para inserir dentro do contexto do que a gente está falando. Esses são os recursos pedagógicos lúdicos que trazem um aprendizado para uma criança. E aí, eu trouxe aqui umas fotos. Eu vou passar rápido porque são muitas. Eu tentei escolher algumas, mas não consigo, gente. Eu tenho muitas fotos. Então, vou mostrar aqui para vocês. Olha, isso aqui são várias escolas, são várias idades, tá? Mas isso aqui são todos os recursos lúdicos que a gente usa. Na verdade, são os exemplos daquilo que eu falei lá na outra tela. Então, aqui, quando a gente trabalha com brinquedo, e a gente trabalha muito com brinquedo, a Rosana sabe que a gente já conversou antes sobre isso, a gente trabalha muito pouco com o papel para a educação infantil que eu estou falando. Porque ontem, por exemplo, a Teacher Miriam, ela apresentou muito recurso legal para se fazer, muita coisa fantástica mesmo, que a gente usa a questão das plaquinhas, são fundamentais, ainda mais nas aulas online agora. Mas, assim, tudo que a gente puder trazer para o material, que a criança possa pegar e que a gente não precise usar um papel, a gente prefere. Então, a gente tem muito brinquedo. Meu marido briga comigo, porque ele fala que eu quero ter mais brinquedo do que uma criança, mas, assim, é necessário. Eu tenho um armário só de brinquedo. E tudo a gente usa o brinquedo para mostrar para a criança o que é. Então, é o mais perto da realidade que a gente consegue chegar quando a gente não pode mostrar a realidade, né? Por exemplo, essas duas primeiras fotos aqui, essas duas aqui do meio, ó, essas duas do meio foi um projeto que a gente fez do fundo do mar. Todas as escolas fazem projeto do fundo do mar, né? Então, a gente fez aqui, que falava
era Underwater Life, uma coisa assim. E aí, claro, entravam os animais marinhos. Mas nessa escola, a gente tinha possibilidade de sair com as crianças. Então, a gente fez a combinância desse trabalho, foi no Aquário do Rio, o Aquarrio que tem aqui, que é fantástico. E foi na época que a música do Baby Shark estava explodindo. Então, assim, quando eles chegaram no tanque que tem os sharks, os tubarões, foi uma gritaria, gente. Eu fico arrepiada de contar para vocês, porque olha o Baby Shark! Olha o Baby... Você vê crianças, sabe? Gente, é fantástico. Eu fico arrepiada, não é mentira, porque assim é uma coisa que faz você ver assim, nossa, deu resultado. Eles se envolveram naquilo, sabe? Então, mas não são todas as escolas que você tem essa oportunidade de levar a criança para um aquário, por exemplo, ou fazer um safari com a criança. Então, a gente usa o brinquedo como o mais perto do concreto que a gente consegue. Aqui com jogos. Também todo tipo de jogo para a gente é útil no aprendizado, no ensino. Né? Memory game todo mundo faz. Aqui cara a cara, que é o Guess Who, eles aprendem Are you blonde? Do you have blue eyes? E aí eles precisam falar. Então, você está fazendo com que aconteça o diálogo. Sabe no curso, quando a gente fazia, que era assim, dupla, conversa com seu amigo, pergunta ao seu amigo, Hi, how are you? Are you fine? Okay, nice to meet you. Nice to meet you too. A criança, ela faz, num jogo desse aqui, ela está fazendo esse diálogo, só que ela está fazendo em cima de características. Né, de características físicas. Então, quanta coisa ela está aprendendo. O Operation aqui, além de trabalhar coordenação motora, porque é muito difícil, não sei se vocês conhecem o jogo, tem que pegar com a pinça lá e não tocar para o nariz o nose, não ficar red. Então, coordenação motora, e eles estão aprendendo as partes do corpo. Então, assim, muita coisa através de jogo, muita coisa. Aqui as aulas de artes, que são as minhas preferidas. Muita bagunça mesmo. Então, pintura aqui, ó, pintura com bolinha de sabão colorida. E aí o que vocês já conhecem. Aqui fazendo mescla de cores para chegar nas cores secundárias. Aqui com shapes. A Rosana falou, todo professor de inglês trabalha shapes, né? O que a gente faz? Corta papel de várias formas e vamos aguçar a criatividade dessas crianças. Tudo em inglês. Gente, tem muitas outras coisas. Eu falo muito porque assim, é uma coisa que me enche, sabe? É uma coisa que meu coração treme disso. Isso tudo você pode fazer em inglês, não é difícil. Não é difícil. Se você sabe inglês, não é difícil. Por que é tão difícil você conseguir um professor que tenha interesse em ensinar isso para a educação infantil? Por que é tão difícil uma escola entender o quanto uma criança dessa ganha aprendendo esse tipo de coisa em inglês? Por que as pessoas ainda dizem assim, ai, não, mas é muito cedo para o meu filho aprender inglês? Sabe? E quando você vê isso acontecer, que você vê a mágica acontecendo, você fala, as pessoas ficam assim, nossa, não, sabe, te surpreende, os pais ficam, meu Deus, meu filho está falando inglês. Mas são coisas cotidianas, ele está falando o que é o normal para a idade dele. Só para passar, aqui a Cooking Class, que são as aulas de culinária, e tem a culinária mesmo, e tem, tipo, vamos fazer um sanduíche, que é uma coisa mais fácil, né? Você só vai pegar os ingredientes e eles vão montar. Estão aprendendo aquilo tudo ali, ó, além das coisas de higiene. Karine, não sei se tu tens ainda muitos slides. Não. Tá maravilhosa a tua apresentação. Falei, quando eu falei com a Márcia, falei, Márcia, eu não coloquei as fotos ainda, porque eu queria tentar, sabe, pegar mas não dava. Gente, é muita coisa. Aqui o Gardening Class, e essa aqui acho que é a última. Não, tem mais um, mas enfim. Esse aqui é o Gardening Class, que vocês sabem, mas qualquer coisa que você mexa com a natureza. E as aulas fora da sala de aula, né? Você ensina a criança quanta coisa fora da sala de aula. Um jogo, você está ensinando cor, você está ensinando forma, você está contando uma história aqui, aí você faz com que eles vão contando a história. Essas crianças, elas não vão conseguir contar a história em inglês, certo? Olha a idade aqui. Eles não vão conseguir continuar a sua história em inglês.
Mas eles vão inventar na cabeça deles alguma coisa e você vai falando inglês para eles o que eles vão falar. Então, eles estão em contato com o idioma todo o tempo. Uhum. E aqui, só esse é o último sim, e só para fechar, quando a gente das celebrações... o Halloween eu botei, mas a gente já sabe, né? Aqui foi porque a gente carving com eles. Eles é que ajudaram a gente a fazer não sei falar em português isso, gente. Não é escavar. A montar a abóbora, a transformar pumpkin num jack-o'-lantern. Então, eles carving, né? Para poder fazer isso, que não é uma coisa que no Brasil não é comum, e eles veem isso, mas não entendem como acontece. Agora, essa aqui é que me chama mais atenção. Isso aqui foi uma comemoração de Dia dos Pais, isso aqui foi um trabalho junto com a professora de Educação Física da escola, que a gente, um mês antes, a gente começou a ensinar, a falar para eles sobre esportes, e a gente começou a falar sobre o futebol americano, mostrando para eles a diferença entre o soccer e o American Football. E a culminância disso foi um Dia dos Pais, a gente chamou os pais para a escola e a gente fez um jogo de futebol americano. Só que as crianças, elas já sabiam todas as regras, porque a gente já vinha ensinando antes. Então, nas aulas de educação física, a professora falava as regras e a gente ensinava inglês. A professora não fala inglês, é uma amiga, foi aprendendo até com o tempo, mas assim, a gente ia falando os nomes dos passes, né, em inglês. E no final, então, assim, uma comemoração de Dia dos Pais. Não foi uma apresentação em que a criança decorou uma música para cantar, mas quanta coisa essa criança aprendeu e levou e ensinou para o pai o nome das jogadas, o nome da falta, pênalti, seja lá o que for, gol, de como funciona o futebol americano em inglês para o pai. Você acha que esse pai não ficou orgulhoso desse filho? Nossa, quanta coisa meu filho aprendeu, né? De uma cultura que não é nossa. A gente não tem futebol americano no Brasil assim, né? Em larga escala. Gente, mas aí veio a pandemia. E aí, tudo isso teve que ser através da tela do computador. E aí é que entram os recursos tecnológicos, porque... E agora? Então, assim, eu vou dizer para vocês o que eu falei ontem. Eu não era a favor de aula online para criança pequena. Continuo não sendo, tá? Eu acho que de 0 a 6 anos as crianças não devem... você dá aula de inglês online para o meu filho? Não. Eu não acho que vale a pena. Mas, quando você não tem opção, isso tem que acontecer. Então, a gente teve que se reestruturar, a gente teve que começar a fazer aulas online, porque a gente não tinha opção. E, assim, essa turminha aqui dessa foto é uma turma de maternal 1. Essa criança aqui, vocês estão vendo a minha seta? Nas primeiras 2 semanas de aula, ela não olhava para a tela. O pai ficava do lado, ela saía, ela pegava os brinquedos dela, ela falava sozinha, ela não prestava atenção na professora, que é essa aqui, na teacher. Agora, ela canta e gesticula a música e dança a música como se ela estivesse na sala de aula. É mágica, mas dá para fazer. Dá trabalho, tem que estar preparado, tem que ter paciência, tem que querer fazer, mas dá certo. Ah, Karine, mas você acha que é igual? Não, não acho, porque a criança precisa de contato. A criança precisa da afetividade, né, Rosana, como você falou ontem. Mas se a gente não tem opção, é através da tela que vai ter que ser. Então, a gente está tentando fazer o melhor com os mesmos recursos lúdicos. Tem que ser com vídeo, tem que ser com música, tem que ser com brinquedo. Sabe como a gente faz agora? A gente usa o brinquedo da própria criança. Então, por exemplo, a gente faz um roteiro, né, um planejamento para mandar para os pais todo início da semana. Então, essa semana, o nosso assunto vai ser, vamos supor lá, que seja animais marinhos, no fundo do mar. Então, a gente fala para o pai, nos dias das aulas, já deixa separado
tudo que a criança tem ligado a esse assunto. Deixa em cima da mesa com a criança. Porque cada vez que ela se dispersar, a gente vai falar, mas fulaninha, será que tem uma whale? Where's the whale? What color is the whale? Aí a aula, a gente vai falar sobre transportations, air transportations. Será que o fulaninho tem algum airplane em casa? Where is your airplane? Let me see your airplane. E aí a criança tá lá, tá desfocada, mas ela vai querer mostrar o avião dela para os outros, é óbvio. E a gente vai trazendo. Então, assim, a gente teve que se readaptar. Eu acredito que vocês e o mundo inteiro, né? Mas dá para fazer. Dá para fazer. Através dos recursos. Ontem a Márcia mostrou que lá que a gente fica com o nariz de bichinho, que eu só sabia fazer no Instagram isso. E no Snapchat. Eu quero até saber se é no Zoom, se tem algum, porque assim, são recursos, gente. Eu fico, às vezes, o aluno tá lá, dispersou. Aí eu vou e troco o meu fundo, boto o meu fundo tem um fundo do Zoom, que é espaço, que é o espaço. Aparecem várias estrelinhas e uns planetas. Eu não falo nada, eu só troco o fundo e fico olhando para ele. Isso eu faço também. Onde você está? Você não estava na sua casa? Aí que ele olha e vê que é a casa, né? Você não estava na sua casa? Aí eu falo, oh my gosh! Where am I? Aí eu falo que eu fui para o espaço, peguei um rocket e fui parar no espaço. Você entra no mundo deles e aí eles começam a prestar atenção de novo no que você está fazendo. Achar que é uma criança, você vai pegar um livro e vai contar uma história para ele aqui, abrindo o livro, sem fazer nada de diferente, não vai dar certo. Não. Então, pesquisar, porque, como eu falei, a gente está se adaptando a essa nova realidade, então é pesquisar o que hoje, para os alunos de ensino fundamental que a gente tem uma plataforma que as crianças jogam com a gente online, então a gente botou isso, o pai tem lá aberto, e a criança, ela vai fazendo, é como se fossem worksheets online. Então, a gente já separa quais a gente vai usar e ela vai fazendo o que a gente, de acordo com o conteúdo daquele dia. Como se ela estivesse fazendo uma folhinha de atividade, só que ela faz na tela do computador. Qual é o problema? Live worksheets. Enfim, e tem outros, assim, tem muitos que a gente pode... agora é só pesquisando. A gente precisa pesquisar, tem muito aplicativo para celular que ajuda também. Eu achei um que é de contação de história, que chama... Kahoot agora. Peraí, eu acho que eu tenho ele aqui. VOOC. Tem o VOOC, mas não é o VOOC não, tem um outro. Esse não é pago. Esse é free. Peraí. É Caribou. Aham. Que é de graça, tem 1000 livros sobre vários assuntos. Então, tem que ir buscando e fazendo o nosso melhor. Você comentou a coisa das telinhas. Essas são filtros que tem no Zoom, lá onde você muda o background, ao lado tem os filters. É ali que estão todas as carinhas. Então, eu tentei mexer aqui, porque eu imaginei que você estivesse falando do Zoom. Mas não tem, o meu tá vazio, eu não sei por que é. Não sei se tem que baixar. Tem como baixar os Zoom filters. Então eu acho isso. Que graça. E a câmera do Snapchat, a gente acopla ela no Zoom. Então, você baixa o Snapchat no teu Note e ele reconhece pelo Zoom. Então, dá para colocar todas as telas que a gente tem nesse outro programa. Ela entra junto nas opções do Zoom. E o backgrounds, a gente pode baixar no nosso computador, mudar a resolução, se ela é muito alta. O background, eu sei que a gente às vezes usa o background como se fosse uma tela, como se fosse, por exemplo, um projetor. Por exemplo, você vai estar falando sobre clouds, e aí você bota as clouds lá para o ensino fundamental que lê. Isso ajuda muito, porque a gente vai
mostrando e eles vão lendo o que a gente quer que eles falem, né? Vão lendo ou vão falando se eles souberem sem ler, mas para a educação infantil, não. Oi? Eu crio cenário. Então, eu faço um PPT, gravo esse PPT lá no PowerPoint. A gente tem a opção gravar os slides, deixar 1 minuto cada slide, por exemplo, e a gente vai vivenciando e ele colocando adicionando no Zoom, ele roda sozinho. Perfeito. Pelo vídeo. E ele fica lá no fundo. Então a gente vai pode... mexendo, o teu cenário vai mudando de acordo com o que você está falando. Vai fazendo a ação da história dentro do cenário que está ali e ele muda, você não precisa operar essa técnica. Ele muda sozinho na hora que passou, você muda de etapa da história. Perfeito. Do momento é isso, né? Que tá fazendo. É isso, a gente... Na verdade, o professor, como um professor de uma escola regular, um professor de uma educação infantil ou um professor de matérias específicas para as séries finais, eu acredito que o professor faz a diferença. E aí a gente vai cair naquilo que a Rosana falou. O professor está preparado? O professor foi... Ele foi, não é ensinado, mas deu-se a oportunidade do professor ter essa formação para que ele possa oferecer isso para o seu aluno, que era o problema que a gente estava tendo, acho que até ontem, ou até o dia que essa resolução for realmente publicada no Diário Oficial, e as escolas, as faculdades e tudo tenha que se modificar para que a gente tenha um novo rumo nesse ensino de inglês. Principalmente para a criança, que eu acho que é o mais deficitário para mim, é o ensino de inglês para a educação infantil mesmo. A Suda perguntou qual o nome do que, Su, você quer saber? Eu acho que é o aplicativo dos livros, não sei se é isso que ela quer saber, de repente. Caribu. Do livro é o Caribu, esse que eu falei que é free. Não sei como se termino escreve. Com frase de Vygotsky, que é o meu preferido. Caribu. Ah, tá, ela já escreveu ali, obrigada. Já escreveu? Que fala que a brincadeira de uma criança não é apenas uma reprodução do que ele está experimentando, né? Mas é um retrabalho criativo das impressões que ele está adquirindo. Então, a criança, ela transfere tudo aquilo que ela vive, que ela observa, que ela escuta, que ela experimenta, que ela explora, para a brincadeira. E é através, como eu falei antes, é através dessa brincadeira que ela vai se formando como pessoa, como indivíduo, tanto para inglês, quanto para português, quanto para espanhol, mandarim, árabe. O que importa é o que você oferece para essa criança. Meninas, eu quero muito agradecer a vocês. Como eu falei, eu falo muito, mas assim, é um assunto que me deixa mesmo com o olho brilhando. É uma coisa que a gente quer que seja espalhada pelo Brasil, que muitas crianças tenham a oportunidade de crescer sem esses mitos de que vai confundir aprender 2 idiomas, a criança vai demorar a falar aprendendo 2 idiomas ao mesmo tempo, que as pessoas possam conhecer um pouco e estudar a respeito disso, ler, entender, ao invés de ficar falando coisas que não são verdades, que podem ter sido verdades no passado, mas que hoje não são. E todos os estudos provam isso. E o que mais eu acho que assim, é muito bonito você ter, quando eu trabalhava com remédio, eu falava isso. Você ter um estudo científico te dá um embasamento para falar, né? Mas é a tua prática que te faz. É a tua prática que vai dizer, não, eu posso confiar nisso. Então, assim, eu tenho um embasamento muito grande de tudo que eu tenho estudado, mas a minha prática me faz acreditar que realmente é verdade, porque é o que eu tenho visto durante todo o tempo que eu dou aula para criança. É isso. Aqui estão as redes sociais do Inglês para Crianças, o e-mail, caso alguém queira fazer alguma pergunta que não tenha feito aqui. Enfim, é isso. Obrigada mais uma vez e que a gente possa ter essa conversa muito mais vezes. Obrigada, Karine. Nossa, acho que tanto ontem quanto hoje a gente aprendeu muito, né? E teve a oportunidade de trocar ideias aqui, cada uma falar um pouquinho, né? Então, agora não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, se quiser fazer mais alguma pergunta. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, saber alguma coisa, fique à vontade.
Então Não pode fiquem Pois é, tímidas. fique à Não vontade. dúvida não, Xará. Conta a sua experiência aí na Bahia, como é. Travou. Deu um probleminha aqui. Tá todo mundo ouvindo? Alô? Eu tô. Eu estou ouvindo. Oi? Então, Eu acho que a Karine que travou. E tem a Su que juntou a nós hoje. Gostaria de dar um oi. Senão nós vamos fazer uma foto. Então você aparece para foto. oi, tudo bem? Prazer. Seja bem-vinda. Eu vou tirar a tela aqui. Oi, meninas, eu tô aqui ouvindo vocês, tá? Mas tô aqui também dividindo e fazendo os meus diários. Meu Deus, vida de professor é triste. Me desculpem, mas assim, eu preciso dividir minha atenção hoje. Não quero desmerecer de forma alguma. Estou atenta, realmente, prestando atenção. Eu estou de fato. Vocês sabem que a gente consegue fazer isso, né? Vocês sabem que a gente consegue dividir a cabeça em mil coisas ao mesmo tempo. Estou aqui trancadinho. Meu filho às vezes vem, bate ali na porta. Tem 2 aninhos, mas estou trancadinha fazendo meus diários e estou aqui prestando bastante atenção. Infelizmente, eu perdi ontem. Eu não vi o link de ontem, foi parar na minha lixeira e hoje, vasculhando, aí que eu vim ver, de fato, o link de hoje. Nossa, foi uma pena mesmo que eu não participei de ontem, realmente, porque eu não me atentei a ver na minha lixeira. Mas, assim, eu falo aqui de Palmas, Tocantins, bem longe, terra quente. Sou professora de inglês também. Tenho mestrado em letras, tenho mestrado em letras, assim, mas eu sou formada em português e inglês, mas tenho desde sempre, né, levado a minha formação sempre para a área de língua inglesa. Dou aula de língua portuguesa tranquilamente, mas só quando realmente tenho que dar. Mas minha paixão é o inglês, né, e tenho feito, né, especialização, todos os cursos sempre sempre na área dele inglês mesmo. Então, assim, esses dias estou até participando de apresentando alguns trabalhos também que eu tenho desenvolvido. Trabalho hoje, sou efetiva em 2 escolas públicas, escolas campus, aqui no meu estado, né? E estou sofrendo também com a questão da pandemia, com a questão de acesso, tecnologia, os meus alunos não têm esse acesso, então a gente está desdobrando para tentar fazer com que, de forma impressa ainda, e a gente vê essa disparidade muito grande, né? Em relação à escola pública, não é tudo igual, tem escola pública que tem acesso, tem escola pública que não tem. Tava trancando a internet dela. Caiu a conexão dela, eu acho. Ele já tá retornando. Voltou. Foi, né? Então, assim, meus alunos, às vezes, literalmente mesmo, não é invenção, tem que subir, de fato, uma árvore para pegar um sinal. Então, assim, para pegar um sinalzinho, para baixar um vídeo que a gente mandou. Estou gravando aulas, inclusive ontem passei o dia gravando aulinhas para mandar para os meus aluninhos de 1º a 5º ano. Vi a professora que está aí com Learning, eu não esqueci o nome, não estou lembrando. A Rosana? Meu nome é Rosana. Rosana, porque tá com o nome, né, do local, isso, né? Falando sobre a dificuldade aí do ensino nessa primeira fase, realmente é muito difícil. Eu sei que enquanto instância de escolas públicas não é obrigatório, de fato não é, tá? A inserção de uma língua estrangeira fica a critério, de fato, dos governos, das instituições, enfim, educacionais. Aqui escolhemos a língua inglesa, mas não temos material, como vocês falaram aí, que eu prestei atenção, e quando tem, são muito caros, né? E nós não temos de forma alguma material, então os materiais que eu tenho são materiais que eu mesmo compro ou que eu mesmo baixo na internet, que é difícil, né? Mas assim, esses meses atrás, antes da pandemia, eu fiz uma campanha com os meus amigos próximos para dicionários. As minhas escolas não têm dicionários.
Então, a gente conseguimos 60 dicionários. Então, ali guardadinhos para quando voltar, a gente entregar 30 dicionários para uma escola, 30 dicionários para outra. E assim a gente vai indo, a gente vai ensinando nossos alunos da melhor forma que dá para ensinar nossos alunos, né? A gente tem um amor muito grande, né? Eu percebo isso na fala de vocês, pela essa área, às vezes tão menosprezada ainda, né, em detrimento de outras áreas que são tidas como as mais importantes. Nossa área ainda é tida como uma área meio que tapa buraco ali, meio que, né? Então a gente luta ali para se manter firme, é tão importante quanto, não é mais, não é menos, né? É igual ali e a gente precisa sim, de fato. Eu costumo, ontem eu estava numa live do professor Sávio Siqueira e a gente estava falando sobre ensinar inglês hoje é resistência, né? A gente precisa resistir, é ser político, é ser crítico, é ser reflexivo, é ser global, né? E ser global é ser resistência, e a gente resiste. Resiste porque não tem material e a gente vai lá e cria. Resiste porque a gente não tem esse apoio, a gente vai lá e cria o apoio, a gente se torna um apoio. Então, a gente não tem, às vezes, ferramenta, a gente cria, a gente se desdobra, a gente faz, porque é um amor tão grande, né, que a gente cria por essa língua, que não é estrangeira. Ela não é mais estrangeira. Estrangeira cria aquele espaço gigantesco entre eu e aquela língua, né? Alvo, que não é alvo, mas não, ela já chegou, já é próxima da gente, já é nossa, né? Ela já chegou próxima e já ficou com a gente, já impregnou de fato. Já né? faz Então, parte da nossa vida, é né? esse amor que faz com que a gente, então, todos os dias, a gente se reinventa, a gente cria, né? Chegamos aí nos pós-métodos aí, porque não tem mais método, né? É tudo e mais um pouco, né? Para os nossos alunos. Eles merecem, a gente merece. Então, é basicamente isso aí, né? Então... Olha, eu fiquei Sobre surpresa, isso. eu quero te fazer Eu uma estava prestando pergunta. atenção, estou aqui nos meus diários, mas estou ligada. Você tem aulas de inglês com ensino fundamental 1 aí em Tocantins? De 1 a 9. Eu trabalho com de 1 a 9. Os pequenininhos até Nossa, olha só que legal. Aqui na E rede eu soube pública, que só tem aqui mesmo assim, eu estava conversando com um amigo meu que trabalha na coordenação, eu falei assim, por que não vem material, né? Aí ele falou assim, não, porque só aqui, eu acho que em Santa Catarina que foram escolhidas no plano municipal o inglês, dentro do município, né? O inglês. Então, é só aqui e lá no sul que tem o inglês aí, dentro dessa primeira fase, primeiro aninho até o 5º ano aí. Nas particulares já tem, né? Sobre isso né? que você está falando, Su, uma coisa que me deixa quando falam assim pra gente, ó, não, isso não é para extra. Isso não é para professor extra. Como se a gente fosse um lixo. Isso não é para professor extra. Olha, eu tenho vontade de socar a pessoa, porque eu estudei igual a pessoa, gente. Por que eu sou extra? A gente estuda, eu que sou nem extra, uma eu sou professor de uma né? matéria igual a todo mundo. Olha, gente, não me chama de extra. Se eu contar uma para vocês que aconteceu essa semana, gente, olha, eu me descabelei essa semana, olha, eu quase choro. Eu formei 4, já tenho 10 anos de ensino superior, de estudo superior, só de estudo superior. Tenho graduação em inglês, tenho especialização em inglês, tenho mestrado em inglês. Aí agora estou fazendo uma outra pós em linguística aplicada, também meu foco vai ser em inglês, lá na UFMS, online, de novo. E aí, essa semana, eu fazendo aquele tanto de atividade para os meus alunos, bonitinhas atividades para os meus alunos, lá nas chácaras deles, nas roças, lá nas fazendas bonitinhas. Mandei com 2 semanas de antecedência até. Descubro que eles não imprimiram minhas atividades para levar para os meus alunos. Por quê? Porque o inglês é uma atividade... Porque você é extra. Olha aí. O que eu falo? Gente, eu tava dormindo 2, 3 horas da manhã fazendo essas atividades. 2, 3 horas da manhã. Fazendo essas atividades para vocês não imprimirem, eu não aceito.
Eu não aceito. E todo o seu mestrado, Vocês toda a sua vão imprimir esse pós-graduação, negócio, como é que vocês pode, vão né? entregar esse negócio, eu não aceito de forma. Eu não passei, eu não estudei, não passei nesse concurso para vocês me menosprezar de tal forma, para vocês me desconsiderarem de tal forma, vocês vão imprimir, vocês vão achar um jeito, vão pegar um helicóptero e vão entregar essa atividade para esses meninos. Mas vocês vão. Gente, mas eu fiz um escândalo, vocês não têm noção, porque assim, eu acho que eles até pensaram que eu era louca. Mas é porque a gente vê todo o esforço que a gente fez na graduação. A gente às vezes passa fome, porque passa da hora de comer, não porque não tem, graças a Deus, porque não tem, né? Não é porque não faltou, né? Porque tem gente que passa de fato, não é essa a questão. Mas porque passa da hora de comer, porque teve que estudar, corre atrás de ônibus, uma humilhação, né? Correr atrás de ônibus para ir para a faculdade. Mas a gente corre, a gente, né? Um monte de livro para ler, madrugadas adentro, aquela loucura toda na faculdade, a gente estuda, a gente faz isso, faz aquilo, isso é dica de um monte de coisa para estudar para a pessoa, no final, você se dedicar de tal forma e a pessoa não valorizar o seu esforço, a sua área, uma coisa que, gente, não pode. E é por isso que eu falo, ensinar inglês é resistência. A gente precisa resistir, precisa mostrar. Então, quando esse tipo de situação acontecer, a gente não pode se calar, porque se a gente cala, a gente reafirma que a nossa área simplesmente não dá para buraco. Tá ali. Exatamente. A menina não aprende inglês mesmo, então, né? Se a gente não brigar, a gente vai continuar sendo extra. Então, eu exatamente. acredito, Pois eu é. acredito que num futuro breve vai haver uma visibilidade maior diante da necessidade. Se eles não quiserem nos respeitar ali pela consciência mesmo, né? Que somos profissionais tanto quanto professor de matemática, a necessidade, não tem como haver um retrocesso, ainda mais diante de tudo que está acontecendo nas áreas tecnológicas. Nas áreas tecnológicas, há necessidade muito grande do inglês, né? Exato. Estava fazendo um reclame aí do Karnal, de um grupo junto com ele, a respeito de uma pós-graduação, e ele fala, nas prévias dessa pós-graduação, né, que as pessoas no Brasil, as pessoas no mundo, eles têm que entender que nós precisamos agora continuar estudando o resto da vida, né? E outra coisa que ele fala que é muito importante é a aquisição de idiomas. E que o inglês hoje não é mais um diferencial. Não. É algo necessário. O diferencial é você falar português, inglês e já está aprendendo a terceiro e quarto idioma. Esse que francês, alemão, inglês já tornou-se... Gente, isso. Então, essa é a questão. Aí eu fico pensando, não que eu quero desmerecer matemática, mas você usa pi no seu 3,14 no seu dia a dia? Tá todo mundo falando de lockdown. Não é? Não tá todo mundo falando de lockdown? Tá todo mundo falando live. Você assiste o live de fulano? Quando é que você usa a raiz quadrada, né? Ah, tá. Ai, não. Fulano fala de pi. 3,14 fala de Pitágora todo santo dia. Eu não vejo. Né? Mas não, matemática é extremamente importante. Né? Mas inglês não. Inglês não é importante. Né? Inglês não vou imprimir as atividades da professora. Sabe que dá, às vezes assim, mas aí se você vai com esse tipo de argumento, você, né, você coloca a disciplina de matemática lá embaixo, aí você não pode. Eu tô falando aqui só pra gente levar na brincadeira, pra gente entender, né, que tem certas coisas de certas áreas que a gente não usa, né, todo dia, não é? São importantes? Of course que são, né? Mas, gente, por favor, né? Então, assim, cada coisa que a gente escuta que, por favor. Mas eu fico pensando, sabe? Tem uns colegas que falam umas coisas que eu fico assim, tá, você usa pi toda hora, né? 3,14 aqui, 14 ali, né? Colar, né? Então, tá bom, né? Olha, eu quero ensinar todas vocês também
Deem uma olhada lá na página. Eu estou pensando em fazer outros eventos também, né? Continuar realizando. Nossa, gente, achei o máximo, assim, né? Achei ótimo. Outras É atividades. legal, assim, a gente compartilhar essas atividades, assim. Não Olha, é? eu adorei as atividades, assim. E o mais legal é que vocês trazem coisas práticas que de fato acontecem na sala de aula. Que a gente está cansado daquelas teorias, falar só de teorias. Com tanto que fala de teoria e mostre, né? Matar a cobra e mostra o pau, né? Praticamente isso. É ótimo, mas quando fala só a teoria, não é legal, né? A gente está cansado de teoria, né? Quando você mostra as atividades que você fala, aquilo que você fez, que deu certo, que eu posso tentar adaptar na minha realidade, é legal, né? A gente trocar essas experiências, essas figurinhas, é muito interessante. Então, eu vi vocês falando as atividades aí, me deu um monte de ideias, né? Que eu posso tentar, né, levar para minha sala de aula, para os meus alunos. Então, assim, foi despertando, assim, um monte de... Aquelas luzinhas, assim, foram, né, acendendo, assim, na cabeça. Nossa, interessante isso aqui. Olha que legal, né? Então, dá uma olhada lá na página da Learn Now, que eu faço algumas coisas de cultura maker também para criança. Ai, que legal. Algumas coisinhas Essa assim. cultura maker tá chegando, assim, tem alguns lugares. Tocantins, eu acho que não tem aqui no meu estado, não tem nenhum espaço maker ainda. Eu sei que tem muito, já tá bombando já no Rio de Janeiro, já tem muitos locais lá, São Paulo, talvez Minas, esses estados maiores. Estados Unidos, né, com Obama, bombou, assim, questão, assim, de, né, esses espaços aí, que essas trocas de aprendizado, né? Eu acho bastante interessante isso aí também, porque faz com que os nossos alunos, de fato, produzam conhecimento, né? Não restrito, né, a um conteúdo X ou Y, né? Eu participei de uma live sobre essa questão A gente tem 2 vezes por semana lives da Expressário para professores, compartilhando no Instagram, compartilhando as nossas ideias que estão funcionando em aula e debatendo. Qual que é o Instagram, ô Márcia? A Expressário. No Expressário. Tá, no Expressário. Eu sempre mando uma divulgaçãozinha, mas são 2 vezes por semana, uma que é voltada mais para o francês e outra para o inglês, mas as duas podem ser adaptadas a qualquer idioma. São as experiências que nós temos tido e que estão funcionando, e a gente sempre busca pegar um problema que a gente está vivenciando e buscar uma solução ou debater aquela situação com um exemplo que a gente trabalhou. Eu e a Márcia, né, nós Expressarem são duas meninas, uma próxima da outra? Somos nós duas aqui. Nós falamos aqui ontem da nossa não dá pra ver, experiência. deixa eu ver. Mesmo, nós duas. Eu e a tô seguindo, já segui aqui no Instagram, então. Isso. Acabei de seguir, então. Nós também nos adaptamos, né, Márcia, essa nova realidade desse ano, para algumas atividades online, né? Nós trabalhamos com os alunos online também, a Márcia principalmente lá na escola, que ela trabalha todas as semanas, aula de inglês. E eu sou professora de francês também, então a gente tem compartilhado, né, semanalmente essas nossas ideias, algumas que já foram aplicadas, outras que a gente está elaborando para aplicar depois. Então, se puderem, nos acompanhem lá também, né? Já tô seguindo. As lives de vocês são de manhã? Uma é de manhã, outra é da tarde. É porque a de manhã é sempre ruim de assistir. Mas fica gravado depois. Dá para ver no IGTV, né? Uhum. Sim, então é segundas às 10h30 e nas sextas às 16h30. Qualquer alteração a gente sempre divulga. Os horários que a gente conseguiu adaptar, né, com as nossas aulas também. Mas depois tudo fica gravado lá no IGTV do Instagram. A gente também criou no YouTube, né? Mas no YouTube ainda não estão todas as coisas que a gente fez. De vez em quando a gente tem algumas conversas também. A Rosana nos achou, né, para as conversas também com os professores. Então a gente tem feito bastante trocas aí agora, né? Principalmente esse ano, né? E pretendemos continuar depois, né? Que esse foi um dos lados bons que a gente desenvolveu, né? Eu nunca na minha vida eu pensei em participar de tanto evento quanto eu estou participando agora. Assim, a pandemia horrorosa, né? Sem comentários, assim, muitas vidas, né? Se perderam, né? Perdi parentes, amigos, tudo. Horrível essa parte.
Mas, assim, em termos de formação, quem não aproveitou agora, gente, pelo amor de Deus, é porque não quis mesmo, sério, de verdade, é porque não quis. Gente, ontem eu tava brincando com meu esposo, gente, ontem eu apresentei um trabalho, vou contar pra vocês, mas ó, ontem eu tava tão cansada em trabalhar, e eu lembrei de última hora que eu tinha um trabalho pra apresentar no evento. Gente, eu não tinha tomado banho. Eu não tinha tomado banho. Eu tava com cabelo, olha, o cabelo tava pior que isso aqui, ó. Isso aqui é cabelo de mãe, tá? Isso aqui é cabelo de mãe, de professora, que tá, tipo assim, muita coisa atrasada fazendo, né? Não tinha tomado banho. E aí, gente, eu joguei uma blusa assim por cima do nada, assim, coloquei um batom assim do nada. E eu falei assim, aí eu fui lá na sala pegar, na cozinha pegar uma água. Falei assim, gente, graças a Deus que não sai odor, não sai nada, porque eu não tomei banho. Tô aqui falando com o povo, linda, maravilhosa. O povo achando lindo, maravilhoso meu trabalho. A gente super conversando e, tipo assim, bombando o negócio e ninguém tá. Ninguém sabe a realidade. Aí eu falei assim, gente, só essa pandemia para poder, né? O pessoal lá do sul, né? E eu falei assim, gente, nossa. A parte boa é essa, né? A gente não precisa pegar trânsito, não precisa pegar avião e tá só fazendo um monte de coisa boa. Fora a grana. Gente, fora a grana. Para você ir no evento era 1, 2 vezes no ano. No ano, porque só de avião, para eu sair daqui de Palmas, era uns 1.000 que eu tinha que gastar. Geralmente eu vou para o Rio, tem um evento que é anual, que geralmente eu vou, Karine, que é o Cifefil, que é lá na UERJ, que acontece. Eu vou sempre, gosto bastante desse evento. Aí vou eu e meu esposo e uma galera aqui da nossa universidade. E aí vou sempre. É esse evento e mais um, sabe? Só. Quando vier para o Rio, anota, salva lá o Instagram e quando vier para o Rio, me faz contato para a gente se encontrar. Ah, não, vamos, com certeza. Vamos encontrar, gente, por favor. Vamos marcar alguma coisa aí para a gente trocar figurinhas, pelo amor de Deus. Não, mas é sério. Agora, se vocês olham meu Lattes, gente, o que tem de evento, vocês não têm noção. Maravilhoso. Tá bombando no Lattes. Então, meninas, muito obrigada. A gente está muito feliz, imensamente. Foi um prazer. Foi tão bom. Vamos tirar uma foto e vamos pro bye-bye. Já são 9h20. Então, né, olha aí, ó. Se deixasse, a gente ficava conversando aí até, ó. Ficava. Agora a Karine apareceu de novo. Só faltava você. Karine caladinha ali no cantinho. Vamos ver se deu. Então, a gente vai ficar em contato para compartilhar o material que as teachers vão nos passar por e-mail. Agradeço. Mantenham contato com a gente. Vamos criar mais coisas juntas. Agora nós estamos mais pertinho, né? E vamos trazer dúvidas e polêmicas para a gente discutir mais.